Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana, sou professora no Centro de Línguas e Tecnologia da Informação e trabalho na Rede Municipal de Educação da Prefeitura de Jundiaí. E na aula de hoje, nós aprenderemos sobre o clima e as formações das vegetações. O que vocês sabem sobre os elementos naturais? E sobre as vegetações do Brasil? E o nosso clima? Então, na aula de hoje, você vai aprender sobre tudo isso e também como a influência do homem impacta nesses ambientes. Vamos nessa? Para nós começarmos, nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos naturais de um espaço. Quais são os elementos naturais que podemos encontrar dentro de um espaço? Florestas, montanhas, rios, ar. Bom, e o que eles têm em comum? Eles se relacionam e quando há um desequilíbrio entre esses elementos, pode ser afetado um ou o outro. É o que nós vamos ver nas imagens, tá? Na primeira imagem, nós vemos aí uma imagem da floresta amazônica. Nós temos vários elementos naturais presentes. Nós temos aqui várias árvores de grande porte, bem verdejantes, não é? E de vários tipos também. Também encontramos uma certa neblina, né? No topo das árvores, que é uma umidade aí do ar. Nessa imagem, nós vemos vários tipos de elementos naturais. Aqui na imagem número 2, também é a imagem do veado campeiro na vegetação de cerrado. Bem diferente desta, nós percebemos que também possui uma vegetação mais rasteiras e árvores de pequeno porte e também mais esparsas. E aqui as folhagens não são tão verdes como na imagem da floresta amazônica, certo? Nós também vemos aqui uma imagem mais de nuvens e mais calor presente. Bom, o que isso tem a ver? É que elas todas se relacionam. E havendo o desequilíbrio em um dos elementos, isso interfere, de modo geral, em todo o equilíbrio ecológico desse ambiente. E nós vamos ver essa relação no próximo slide. Vamos entender a relação entre esses elementos naturais. Como exemplo, eu vou mostrar para vocês essa imagem, tá? Essa imagem é um trecho do Rio Solimões, da floresta amazônica. Vejam só, ela foi tirada de um avião lá do alto, né? Numa ampla área, numa escala reduzida. Aqui é possível ver a floresta amazônica, que fica numa região bastante quente e úmida. Lá tem muita chuva. Por quê? Porque as águas aqui do rio, assim como também as florestas, evapora-se muita água por ser muito quente, onde forma nuvens carregadas e aí ocorrem as chuvas. Vejam só, nos períodos aqui de chuva intensa, esse rio ele transborda, né? Até porque aqui a gente tem uma área de relevo plano, então transborda-se todas as margens do rio. Bom, quais elementos a gente pode ver aqui que tem relação? Nós encontramos o rio em relevo plano, que é um elemento da hidrografia. Temos também as árvores em grandes quantidades, que é um elemento da vegetação. E as nuvens e o ar, que são os elementos do clima. Então, aqui nós podemos ver a relação entre todos esses elementos. E como quando há um desequilíbrio, afeta-se de alguma forma, há todo um comprometimento nesse equilíbrio ecológico. Quando nós falamos dos elementos naturais, nós também não podemos deixar de falar do tempo atmosférico. Você já reparou como está o tempo hoje? Está chovendo? Está sol? Calor? Ventando muito? Então, quando nós fazemos essas perguntas e obtemos as respostas, é quando nós estamos falando do tempo atmosférico. É isso mesmo. O tempo que a gente encontra lá fora quando a gente olha para o céu. E é disso que nós vamos conversar agora. Por quê? O tempo atmosférico é um estado momentâneo. Quer dizer que nós podemos acordar e está quente ou frio, ao longo do dia a temperatura muda, vem uma ventania e à noite faz mais frio. É isso mesmo, como nessas imagens que pode acontecer isso no nosso dia a dia. Então, o tempo, ele muda. É diferente do clima, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, tá? E essas condições, elas mudam
ao longo do tempo e nós conseguimos prever. O tempo atmosférico interfere muito na nossa vida, porque a gente consegue prever e saber se eu consigo sair de casa com guarda-chuva, com uma blusa, não é verdade? Com uma roupa mais grossa. Ele também interfere em muitas profissões. Por exemplo, os agricultores, eles precisam saber qual é a previsão de chuvas, por exemplo, para que ocorra o plantio, pois as sementes elas precisam de água para germinar. Os pilotos de avião, eles precisam saber quais são as condições do ar para que eles possam voar, decolar com o avião, certo? E nós também precisamos, principalmente quem mora na cidade, onde o índice de poluição é muito alto, não é? O ar fica seco, principalmente nessa época do ano, nós estamos passando pelo inverno e pela falta de chuvas. E aí a chuva vem como um alívio para aliviar o ar que está muito carregado. Então vejam o quanto é importante o tempo atmosférico nas nossas vidas. E para ilustrar, eu vou demonstrar para vocês um exemplo de um mapa da meteorologia. Vamos ver? Eu trouxe para vocês um exemplo de um mapa de previsão do tempo, tá? Aqui é o mapa do Brasil e aqui com as regiões e com os símbolos de se vai fazer sol, se vai fazer chuva ou vai estar nublado. Eu utilizo muito o mapa de previsão, por exemplo, se eu quero programar uma viagem para a praia, principalmente, onde a gente espera que faça bastante sol, bastante calor, não é verdade? Então, os mapas, eles são essenciais da meteorologia. E sabe quem faz esse tipo de previsão? Os próprios meteorologistas. Isso mesmo. Eles são profissionais que trabalham estudando e o clima, o ar, o vento, eles obtêm esses dados para que possa prever se vai haver um tornado, uma tempestade, um período de seca, muito frio, neve. Eles buscam essas informações através de laboratórios, né? Estudando a fundo o clima. Também utilizam dados de computadores e de imagens via satélite. Muito importante isso para o nosso dia a dia, não é verdade? Com esses dados, então, eles conseguem prever essas condições. É assim que nós conseguimos nos programar no nosso dia a dia. Por isso ele é tão importante para nós. E não basta só para nós sabermos se vamos sair com um guarda-chuva logo pela manhã, como também muitos profissionais que necessitam saber da previsão do tempo. É o caso dos agricultores, como eu disse, para o plantio e para a colheita, ou mesmo pilotos de avião, não é verdade? Todos eles trabalham relacionados também com o tempo atmosférico. Tem outra coisa também bem interessante. A previsão do tempo, ela não é apenas feita pelos próprios meteorologistas, não. Porque existem aqui no Brasil e em muitas regiões do mundo, pessoas, principalmente as que vivem no interior, em áreas rurais, que elas têm uma certa tradição, né? Que foi passada de geração em geração. E nesse tempo todo, eles começaram a aprender, através da observação do comportamento dos bichos, dos animais ou do próprio céu, saber se vai ter chuva, se o período vai ser mais seco, enfim. Eles conseguem de uma forma bem popular, chamada até de meteorologia popular, saber como vai ser. E assim eles conseguiam aproveitar o melhor momento para se plantar e colher. Até tem uma coisa bem interessante que minha mãe disse para mim uma vez e eu não acreditei. Mas quando aconteceu, eu vi que deu certo. Vocês já passaram por uma situação em que a casa de vocês ficaram cheias de mosquitinhos? Cheias, e ficavam voando de um lado para o outro. E ela me disse que quando isso acontecia, era sinal de que iria chover. E realmente isso acontecia. Vem a chuva logo em seguida. Esse é um jeito popular de prever o tempo. Nós vimos que o tempo atmosférico é um estado momentâneo, certo? Mas vimos que a temperatura muda ao longo do dia e pode mudar também ao longo do mesmo dia, várias variações de temperatura.
correto? Porém, o clima ele é diferente. Sabem por quê? O clima ele é determinado de uma forma duradoura, né? É estudado naquele espaço que apresenta aquele clima, como é o tempo. Isso tem que ser repetido ano a ano, para que se possa determinar o tipo de clima daquela região. É o que nós vamos ver agora. Nós temos aqui duas imagens e elas são do mesmo local, pessoal. Pode reparar que elas são do mesmo trecho, que é o trecho aqui do município de Poconé. Bom, na primeira imagem, podemos observar que aqui o rio está cheio, não é? É porque foi feito num período de chuvas, foi tirado num período de chuvas. Eles estão cheios e chegam até a transbordar. Mas na segunda imagem, à direita, nós temos aqui o mesmo trecho, porém em outro período, que é o período de seca, né? Quando os rios recebem menor quantidade de água. Essa diferença ocorre porque também é apresentada a questão das estações do ano, ou seja, a interferência também das estações, do verão, do outono, do inverno e da primavera, né? Então, nós podemos observar que modifica também, mas podemos também determinar o clima do lugar. Você sabe qual é o clima aí do seu município? Não? Procure se informar e saber como é. E nós vamos ver agora a questão das formações das vegetações. Bom, nós já aprendemos um pouco sobre os elementos naturais, sobre o tempo atmosférico e sobre o clima, certo? E os diferentes tipos de clima também interferem nas formações das vegetações. É isso mesmo. Mas o que é vegetação ou formações vegetais? É o conjunto de plantas que nascem e se desenvolvem dentro dessa região com determinado clima, tá? Outros elementos também são levados em consideração, como o solo, por exemplo, né? Que é o elemento do relevo. Eles também são levados em consideração para a formação dessas vegetações. E no Brasil, ele possui uma diversidade muito grande de tipos de vegetações. E é o que nós vamos conhecer agora. A vegetação de campos são formações vegetais de plantas rasteiras também e de poucas árvores, né? Poucas árvores de grande porte. As vegetações de campos são encontradas em regiões de ambiente mais frio, principalmente no inverno, não é? Que as temperaturas são mais baixas. E também com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Esse tipo de vegetação é conhecida lá no Rio Grande do Sul como pampa, onde é utilizado para a criação de gado. Porém, ela vem sendo devastada também para o cultivo e plantio de soja nessa região. O cerrado. A vegetação do cerrado é formada por plantas rasteiras, temos também arbustos, árvores e geralmente elas têm o tronco retorcido e com cascas bem grossas. Elas são adaptadas às vegetações nesse espaço devido às queimadas naturais que ocorrem nessas regiões. O aspecto desse tipo de vegetação, ele também é bem diversificado, porque nós podemos encontrar árvores de grande porte, umas mais próximas das outras, e também árvores de pequeno porte, mais espaçadas uma das outras, com vários arbustos aí em volta. No cerrado, além de abrigar várias espécies vegetais, tem também várias espécies animais. Muitos desses animais só vivem no cerrado e correm risco de extinção, porque o cerrado também vem sendo devastado pelas queimadas, pelo uso da terra para agricultura, construção de cidades, enfim. Esse local é bastante quente, né? Mas ele intercala também com períodos de chuva e seca. Essa formação vegetal, ela tem uma diversidade muito grande, tá? E o cerrado atualmente, ele corre risco de extinção devido a essa ocupação desequilibrada. Mata de araucária. É uma formação vegetal na qual predominam árvores, sobretudo do pinheiro do Paraná, que também é conhecido e chamado de araucária.
ela apresenta pequenas variações aí e variedade de espécies vegetais, né? E ela é encontrada em lugares onde o clima é mais frio, né? Nas estações, por exemplo, do outono e do inverno. E também possui chuvas aí distribuídas ao longo do ano. Esse tipo de vegetação, ela está praticamente extinta do Brasil desde quando começou a ser explorada a descoberta desse tipo de vegetação. Por quê? Eles utilizam a madeira dessas árvores para a produção de móveis e também na construção civil. Ela também vem sendo ameaçada por conta da utilização desses espaços para agricultura, para pastagens. Está aí a sua importância de preservação da mata de araucária. O mangue. Eu acho que esse tipo de vegetação vocês possam até ter visto em algum momento. Sabem por quê? Ele é encontrado onde há o encontro do rio com a água do mar. Isso mesmo. Então, na praia, pode ser que a gente encontre esse tipo de vegetação. Ele é formado por plantas, árvores e alguns arbustos também. E alguns deles foram adaptados com raízes aéreas. Isso tudo para adaptar esse tipo de solo, por ter o contato com a água do mar. Nesse ambiente, abriga muitos animais e principalmente os peixes, né? E muitos dos moradores dessa região, eles utilizam esses peixes como sustento de vida. Esse ambiente também corre risco devido à ação do homem. Por quê? Por conta da poluição dos rios e dos oceanos. Está aí um olhar e um cuidado que nós devemos ter sobre esse tipo de vegetação. Florestas tropicais. As florestas tropicais são formadas por grande variedade de espécies vegetais. Elas são encontradas em clima mais quente e chuvoso, ou seja, bastante úmido, tá? Abriga também nesses locais uma grande variedade de espécies de animais. Posso dizer para vocês 2 exemplos aqui do Brasil de florestas tropicais: a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. A Floresta Amazônica, por exemplo, ela abriga uma enorme diversidade de espécies e formas de vida. E também ela é o maior recurso de água doce do mundo. Está aí a sua enorme importância para todos nós. Porém, podemos acompanhar diariamente em noticiários o quanto a floresta vem sendo prejudicada com o desmatamento, com o aproveitamento da madeira. Isso para áreas de agricultura, para a construção de cidades, construção de rodovias. Um olhar muito cuidadoso nós devemos ter com as florestas tropicais, e em especial a floresta amazônica. Complexo do Pantanal. É um tipo de formação constituído por uma mistura de diversas formações vegetais. Então, aqui nós temos a formação de cerrado, de floresta e campos. Ela abriga diversas espécies de animais e muitas também ameaçadas de extinção. No período de chuvas, no Complexo do Pantanal, boa parte do Pantanal ele fica totalmente alagado, né? Por conta dos transbordamentos dos rios. Interessante dizer também que o Pantanal, o Complexo do Pantanal, ele é considerado pela Unesco um patrimônio natural mundial e reserva da biosfera. Bom, mas ele também tem aí a parte em que está sendo prejudicado, devido à utilização de produtos tóxicos na agricultura que ficam ao redor do Complexo do Pantanal. Isso também causa danos irreversíveis a esse tipo de vegetação. Agora que nós vimos os tipos de vegetação, nós vimos que o clima tem influência nas vegetações, correto? Mas você sabia também que a vegetação também interfere no clima? É disso que nós vamos conversar agora. Bom, na imagem, ela está retratando, por exemplo, o ciclo da água. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a importância das florestas, por exemplo, como nós falamos aqui da floresta amazônica. E sabem por quê? Ela é responsável pela manutenção da umidade na região onde ela está e próxima a ela também. Por quê?
porque boa parte, né, do ar, da transpiração das florestas, ela se transforma aqui em nuvens e aí causa as chuvas, tão necessária para a manutenção dos rios, das vegetações, tão importante para nós. A floresta amazônica, por exemplo, ela é bastante úmida, não é? Então, esse ar, essa umidade que causa lá na região da floresta amazônica, ela não fica parada só lá mesmo. A importância dela e dessa convivência, dessa harmonia estar tão interligada é porque quando ocorre as chuvas naquela região, o ar também se desloca e vai para outras regiões. Por isso, assim, nós conseguimos ter nas nossas regiões chuvas ao longo do ano. Tá aí a importância dessa interligação entre vegetação e clima. Bom, nós vimos a importância que tem de tudo isso, não é? Mas existe também um problema muito grande, porque grande parte da vegetação do Brasil, da vegetação original, ela já não existe mais. Porque desde a sua descoberta pelos portugueses lá em 1500, eles já vem sendo feita a exploração. Lá na época, por exemplo, era muito explorado o pau-brasil, uma árvore que eles extraíam tinta para tecido. Bom, de lá para cá, só tem se perdido mais, pois no mapa que eu vou mostrar para vocês, demonstra isso. Para iniciar, esse é o mapa da vegetação original do Brasil. Nós conseguimos observar pela legenda e as cores, onde eu tenho cada tipo de vegetação. As vegetações que nós falamos aqui na aula. A floresta amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Mata de Araucária, Complexo do Pantanal, Campos e Mangue. Percebe que o mapa está completo, não tá? Cada um com o seu clima, com a sua vegetação. Mas agora eu vou mostrar o segundo mapa. Vejam, este mapa é da vegetação do início do século 21. Perceberam que apareceu uma cor nova no mapa? Esse vermelho, ele não estava no anterior, não é? Então, esse vermelho, ele é relacionado às áreas de vegetação que foram alteradas pela ação do homem. Percebe-se que muitos desses tipos de vegetação estão quase extintas, não encontramos mais. E muitas delas estão ameaçadas. Devido a essa devastação nos tipos de vegetações do Brasil, foram criadas as unidades de conservação. Tá? Elas têm seus limites estabelecidos por lei. E elas podem ser municipais, estaduais ou federais. E o que elas fazem? Elas visam proteger esses espaços para que possamos conservar melhor esse ambiente e ter menos efeito da ação do homem nesses espaços. Nós temos também dois tipos de unidades de conservação. É o que nós vamos ver. Nós temos a unidade de conservação, que é a proteção integral. O que rege aqui? Essas unidades não podem ser retiradas recursos desses espaços, os recursos naturais, a madeira, enfim. Ela só visa para o turismo e para a pesquisa científica, como é o caso da primeira imagem, lá do Parque Estadual de Jalapão, no Tocantins. E uma outra unidade de conservação que foi criada é a unidade de uso sustentável. Neste tipo aqui, nós podemos observar, é um morador dessa região que está manejando aqui o pirarucu. Por quê? Em volta desses locais existem também povoados. Então eles aliaram aos povoados, as tradições desses locais, com a preservação da natureza. Então aqui eles conseguem pescar, plantar para consumo próprio, desde que não afete o meio ambiente. Bom, e pensando em tudo isso, nós vimos como é importante, então, a preservação do meio ambiente. Então, cabe a nós, né, a fazer diariamente um uso sustentável, né, com mais consciência de todos esses elementos. Então, hoje, vocês aprenderam muitas coisas. O tempo atmosférico, os elementos naturais, o clima,
a interferência do homem nesses espaços e as unidades de conservação. Então, eu fico aqui e me despeço e até a próxima aula. Tchau!